Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta para refletirmos sobre a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você possa estar no centro da vontade do Senhor. Amém? Eu quero ler um texto da palavra de Deus, de 1 de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 7, ou melhor, do versículo 6 ao versículo de número 9. Acompanhe aí na sua Bíblia. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Que Deus aplique a sua bendita palavra ao nosso coração. Queridos, eu meditando nesse texto, a gente recebe de Deus é lindo, é gracioso, é maravilhoso. A gente recebe de Deus muitas respostas sobre muitas perguntas que a gente possivelmente faz neste período tão difícil em que estamos vivendo. O segredo é sermos fiéis ao Senhor. O segredo ou a resposta, não é? Mediante a tantas perguntas, a tantos questionamentos, é a resignação, é a esperança, é a fé, é a busca, é a humildade diante do Senhor. Porque quando nós nos humilhamos diante do Senhor, Ele, no tempo certo, no tempo dele, Ele nos exalta. Tem muita gente se exaltando por demais e, infelizmente, não estão, por assim dizer, recebendo de Deus o alívio, o refrigério, as respostas para tantos questionamentos e se tornam pessoas lamentavelmente amarguradas. Então, observar a sua atitude de servo diante de um Deus tão grandioso, um Deus tão amoroso, nós precisamos, diante disso, nos rendermos ao seu poder, à sua majestade, à sua glória, à sua bondade. Então, nos humilharmos diante de Deus. Neste período de pandemia, muitas pessoas estão, lamentavelmente, se desviando da realidade de Deus. Eu entendo que a pandemia ela veio desencadear muitas coisas, muitas emoções e também muitas atitudes contrárias a pessoas que já não estavam focadas mais em Deus. Aquelas pessoas que já estavam desanimadas. A pandemia veio apenas lhes dar um empurrãozinho para que elas de vez por todas se desanimassem, se frustrassem. E existem também muitas que apenas queriam um motivo para não mais estar congregando, para não mais estar defendendo a fé, para não mais estar lutando o bom combate com Cristo, por Cristo. E muita gente, né, a gente tem ouvido aí muitos relatos de muitas igrejas, muitos pastores que estão com o seu rebanho disperso, muitos pastores que estão com as suas ovelhas distantes, muitas ovelhas que não estão mais focadas, porque quando tivemos a dificuldade do culto presencial, então nós começamos a fazê-lo de forma remota, através da internet, através das mensagens. Muitas pessoas não tinham paciência, não tinham motivação para participar das mensagens, para realizar os seus cultos em casa. E com isto, muitos estão lamentavelmente se perdendo.
Então, volto a repetir, a pandemia parece que ela veio mostrar uma face que nós não sabíamos, mas agora parece que estamos visualizando. A pandemia realmente veio mostrar a que veio. Ela veio realmente desencadear muitas coisas, porque muitas pessoas não estão mais focadas naquele objetivo que antes estavam, ou, como disse, estando um tanto quanto desanimadas, um tanto quanto frustradas, um tanto quanto decepcionadas com alguma coisa. Então, parece que muitos pensam que os líderes precisariam fazer de tudo para arrebanhar este povo, que, a bem da verdade, por conta da pandemia, esse povo se dispersou. Mas, na realidade, será que esse povo se dispersou porque já no fundo não estavam dispersos? Será que esse povo deixou de abraçar já porque não abraçava mais? Será que esse povo deixou de se ajuntar porque não se ajuntava mais mesmo? Então, existem muitas perguntas que poderíamos fazer em relação a isto, e a resposta a gente vê nessa questão. Não estão mais debaixo da potente mão de Deus, não estão humilhando-se debaixo da potente mão de Deus, e depois querem receber exaltação. Mas exaltação vem, queridos, quando há a resignação, quando há o desejo de fazer a vontade do Senhor, de cumprir o propósito do Senhor. Então é muito importante que foquemo-nos na palavra de Deus. O texto diz ainda: lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A gente sempre diz, à luz desse texto, que todos nós, seres humanos, somos naturalmente ansiosos. A diferença é se a nossa ansiedade ela está sob controle ou não. A diferença é se a nossa ansiedade ela está sendo lançada em Deus para descansarmos em Deus, ou estamos nos destruindo, ou estamos nos sufocando com a nossa ansiedade que está de forma avassaladora nos consumindo por causa do desemprego, por falta do alimento, por falta da harmonia familiar, por falta das partidas, por falta de pessoas queridas, entes queridos nossos que partiram, por falta de tanta situação da incerteza até onde isto vai. Então, queridos, a nossa ansiedade, ela consome a nossa vida e às vezes ela faz com que os nossos sentimentos sejam aflorados e com isto muitas das vezes até sufocamos aos que estão perto de nós, que são os nossos familiares, os nossos amigos. Então, lancemos sobre Deus a nossa ansiedade. E ainda diz mais: sejamos sóbrios, vigiemos, porque o diabo que é nosso adversário, nós sabemos disto, mas às vezes o nosso adversário ele não se apresenta como nosso adversário. As armadilhas que são postas na nossa frente, não vem escrito ali, olha, à frente uma armadilha, porque senão não é armadilha, porque foi uma coisa avisada, a gente vai se precaver. Então, muitas das vezes o nosso inimigo, ele se veste de amigo para vir até nós, para nos arrebatar. E uma coisa que eu analisei nesse versículo de número 8, queridos, que o diabo ao vir para ao redor, não é? Ou ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ele tem tragado vidas. Lamentavelmente, ele tem matado vidas espiritualmente falando. Porque às vezes a gente faz uma análise desse texto achando que
parafraseando com o texto de João 10:10, quando diz que o diabo vem senão a roubar, matar e destruir. Mas na realidade, queridos, o que ele tem matado não são pessoas, não é tirar propriamente a vida de pessoas, até porque quem tira a vida é o Senhor Deus. Mas ele tem matado sonhos, ele tem matado a esperança, ele tem matado a fé de muitas pessoas, ele tem tirado a paz, destruído. E muitos estão dando brechas para que ele possa, de forma impetuosa, de forma maligna, impiedosa, destruir as vidas de tantas pessoas e pessoas que professam fé no Senhor, pessoas que abriram seus corações para Deus, estão sendo tragadas e não estão se dando conta disto. Isto é o mais severo, isso é o mais grave. Pessoas achando que por conta de uma religiosidade estão bem com Deus, quando na realidade já já serviram de presas para Satanás e não estão se dando conta. Então isso é muito sério. Então observemos, queridos, que o diabo, por isto, a palavra de Deus diz para que nós sejamos sóbrios e vigiemos. Sóbrios, estarmos lúcidos, estarmos prudentes, estarmos cautelosos, estarmos vigilantes, não cessarmos olhando para os lados, olhando para aqueles que se aproximam de nós, buscando a direção de Deus, pedindo discernimento do Senhor, para que tais adversários que muitas das vezes vêm como amigos, volto a dizer, mas são verdadeiros emissários de Satanás. E eles vêm ao nosso derredor de forma mansa, de forma ordeira. E eles vêm, queridos, justamente buscando nos tragar, nos engolir. E volto a dizer, muitos se têm deixado, muitos estão sendo engolidos, tragados pelo inimigo das nossas almas, porque não estão atentos, não estão se humilhando diante de Deus, não estão lançando as suas vidas ao Senhor, a sua ansiedade. E com isto, estão morrendo, estão definhando espiritualmente falando. E o final, o versículo 9 diz que nós devemos resistir a este devorador, a Satanás, a este adversário. Devemos resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Tantos são os nossos irmãos que estão sofrendo perseguições, mas mantêm-se firmes na fé. E nós podemos também nos mantermos, queridos, firmes na fé para resistirmos ao que o apóstolo Tiago ele diz, para nós resistirmos, nos sujeitarmos a Deus, resistirmos às tentações de Satanás, que ele fugirá de nós. Então, queridos, é muito importante que nós nos sujeitemos a Deus, que nós nos submetamos a Ele, que nós nos humilhemos diante do Senhor, para que ao tempo dele, Ele nos exalte. Então, queridos, eu compartilho esta reflexão com os amados, para que nós estejamos atentos, buscando a direção do Senhor, e não utilizemos-nos desta situação de pandemia para usarmos como argumentos para a nossa desistência, para o nosso esfriamento, para a nossa ausência. Então, reflita sobre isto, reflita mesmo, porque a bem da verdade, queridos, eu acredito que existirá, poderemos denominar assim, que duas igrejas existiram, uma antes da pandemia, uma depois da pandemia. Porque eu acredito, queridos, que ficarão os que realmente
os que realmente têm compromisso com o Senhor. Não compromisso com uma instituição, com uma religião, com alguém propriamente dito, mas com o Senhor. Estes permanecerão. Então esteja focado, meu amado. Esteja focado no Senhor, para que em momento algum você se desvie da presença de Deus. Fique firme, busque a presença de Deus. Humilhe-se diante do Senhor. Cuide, vigie, sede sóbrio e mantenha a sua resistência no Senhor, firme em fé, para a honra e glória de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, graças nós te damos pela Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Venha dizer para nós o que devemos fazer, a posição que precisamos tomar. Deus Santo, esteja abençoando a Tua igreja, fortaleça, que a Tua igreja seja vibrante, que, ó Deus, não haja descuido, vacilo, para que o inimigo, para que Satanás, o nosso adversário, para que ele não esteja, ó Deus, ao nosso derredor, ou mesmo que ele esteja, ele parta de retirada, mas que o Senhor, ó Deus, nos conscientize de que precisamos ficar firmes na fé no Senhor. Ó Deus, em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus guarde a sua fé e que você possa fortalecer-se cada vez mais e mais. Aos meus queridos irmãos da Primeira Igreja Batista em Sacramento, que Deus os abençoe ricamente, em nome de Jesus. E até a próxima oportunidade. Fiquem todos na paz.